Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Completou em outubro um ano que eu estou morando aqui em João Pessoa. E durante este ano eu recebi muitos pedidos de faz vídeo sobre isso, vídeo sobre aquilo e um monte de coisa, gente, que vocês me falaram, me sugeriram, me perguntaram, enfim. E aí eu não fiz nada, não respondi nada assim em vídeo, né? Eu resolvi fazer. Primeiro, não posso deixar de pedir pra você o quê? Se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like, compartilhar já o vídeo aí com as pessoas que você gosta. Deixa o seu comentário, porque é muito importante você comentar, porque eu vou saber o que você achou, eu vou poder interagir um pouco com você. E também não deixa de me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui na tela, mas o Instagram meu, o link sempre tá na descrição de todos os vídeos. Então vamos para o vídeo. Um aninho de João Pessoa. Por que eu vim morar aqui? Por que João Pessoa? Por que nós escolhemos essa cidade pra morar? E eu vou responder a mesma coisa que eu já tinha respondido pra algumas pessoas, que foi direcionamento de Deus mesmo, propósito do Senhor Deus. Pode parecer loucura pra algumas pessoas, porém nós vivemos pela direção do Senhor. Não é de hoje, não foi uma coisa assim, do dia pra noite, deu um estrago na nossa cabeça e vamos, uma revelação, vamos para João Pessoa. Não foi nada disso, tá bom? O que aconteceu foi que a gente já tinha o desejo de morar aqui. Deus já havia colocado no nosso coração, muito antes de nós temos até filhos. Quando eu conheci meu esposo, acho que eu nunca contei a história da gente aqui, né, no canal. Ele morava no Rio de Janeiro e eu fui pra lá, a gente se conheceu e tal, e a gente ia morar lá. Porém, Deus soprou um vento, Deus direcionou a gente, né, pra virmos pra Paraíba. Porque a família da gente estava aqui e aconteceram algumas coisas também. Nós oramos, fizemos um propósito com Deus e Deus nos direcionou a casar e morar na Paraíba. Só que por que a gente começou a morar em Lagoa Seca? Foi por escolha própria? Não, foi porque assim, era a opção mais fácil que a gente tinha no momento, era morar em Lagoa Seca. Não só pelo fato de ficar perto da minha mãe, da minha avó, da mãe dele. Tinha isso também, mas era principalmente porque era o lugar mais fácil. A gente sempre teve o sonho de sair de lá e a gente sempre ficava sonhando. Sabe quando você fica planejando, sonhando pra onde nós iremos? Vamos sair daqui, vamos trabalhar, batalhar pra sair um dia daqui, mas para onde nós vamos? E aí desde o início do nosso casamento que existe esse plano, sabe, de sair de lá. E a gente ficava pensando pra qual cidade ir. A gente tinha o desejo ainda de morar na Paraíba. E ficamos orando a Deus, pesquisando lugares, enfim. João Pessoa caiu de paraquedas na nossa cabeça? Não. A gente já tinha um amor especial por essa cidade, por muitos motivos, gente. A gente sempre admirou aqui, não por ser a capital, mas porque a gente era o lugar mais fácil que a gente tinha pra vir passear, né? E a gente achava muito interessante o clima. Porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Então eu gosto desse clima assim, de sol, clima mais calor, clima mais praiano. A Moacir, ele também curte muito esse clima, apesar dele ser lá de Lagoa Seca, que Lagoa Seca é um clima mais assim, é quente, porém à noite esfria, tal. É tanto que lá eu ficava mais doente, sabe? Adoecia muito, minha sinusite atacava muito lá, porque lá o clima muda demais, assim. Aqui também de uma pessoa, mas no geral o clima, a temperatura muda muito. Aqui o clima muda, assim, chove muito. Abre o sol, porém fica sempre quente. Dificilmente tá um frio. E quando tá, passa vários dias, entendeu? Lá não, é todo dia essa variação. De manhã tá assim, de noite tá assim. A gente morava num lugar que era alto, ventava muito à noite, então de dia era muito calor. Quando chegava de noite tava aquele friozão. E eu nunca me adaptei com o clima de lá. Começou a pensar em João Pessoa e começamos a orar. E Deus foi direcionando. Só que a gente ia recebendo as respostas de Deus, né? Deus estava nesse negócio, a gente sabia, porém a gente não queria se precipitar, a gente não queria tipo agir assim, ah, Deus falou que então vamos sair correndo agora, não. A gente ficou orando pra saber o momento certo. E aí a gente ficava, agora Deus que a gente pode ir, a gente já pode ir, Deus. Tudo debaixo de oração. E Deus sempre falava, não, acalme, espere, ainda não é o tempo, ainda não é o momento. Sinal vermelho, espere, fique aí. Fique no lugar, permaneça no lugar. A gente sempre orava e sempre Deus respondia dessa forma. Ou seja, Deus respondia que estava no negócio, que era propósito dele, mas ainda teríamos que aguardar o tempo certo. E assim nós fizemos, ficamos aguardando. Inclusive, um ano antes da gente vir realmente morar aqui, a gente decidiu que vinha, sabe? A gente orou e sabe quando você ora e não espera? A gente já tinha esperado vários anos e a gente falou, não, agora a gente vai.
vamos agilizar direitinho, porque meu esposo saiu do trabalho, ele foi mandado embora. Então a gente entendeu isso como um sinal de Deus. Olha os perigos aí de má interpretação, né, de quando Deus fala alguma coisa, de quando Deus manda sinais. Deus não é Deus de confusão. Deus, quando fala algo pra nós, ele é muito claro. Quando ele direciona a gente, ele é muito claro naquilo que ele quer. Ele jamais vai te direcionar de uma forma errada, de uma forma que você fique com dúvida. Não, às vezes a gente segue também o nosso coração, que é muito errado, né? A gente já tava naquela motivação pra vir, naquela oração, que quando ele saiu do trabalho, a gente entendeu que era isso e pronto. E a gente sabe, na nossa falhabilidade humana, a gente quis que fosse aquele momento. E aí a gente planejou tudo, ficamos procurando casas, apartamentos pra alugar pela internet, assistindo vídeos na internet, pesquisando vários bairros, vários lugares e tal e tal. E aí a gente chegou a vir. Naquela época que a gente viajou pra cá, que a gente gravou vídeo, tem uma playlist aqui no canal sobre a viagem pra Jampa. Foi nessa época que a gente viajou pra cá na intenção de procurar casas, porque a gente tava olhando casa pra alugar e a gente entrava em contato com os donos e a gente queria olhar a casa, né, ver e tal. E estando lá era mais longe, então a gente veio passar uns dias aqui justamente por conta disso, minha gente. Olha aí, quando a gente estava aqui naquele período, né, eu consegui um trabalho, porque eu tinha me inscrito em uma empresa online quando eu estava lá. E aí quando eu cheguei aqui pra procurar casa e tal, essas coisas, aí me chamaram na empresa lá. Aí a gente falou, ué, mas não era sinal de Deus que a gente tinha que vir pra cá, já era tempo, e como é que agora a porta vai se abrir lá? Então isso gerou em nós uma confusão, porque ele estava desempregado, né? E eu também, então a gente tava sem trabalhar, a gente ia vir, e aí a porta abriu pra mim lá, e a gente ficou, ué, e agora? Aí gerou uma dúvida, e aí eu pensei, olha, e aí a gente pensou, o que vem de Deus não causa dúvida, não causa confusão, você sente paz, você tem certeza, sabe? Deus vai confirmando. Então se tem algum embaraço, se tem alguma coisa assim que a gente não tá muito seguro, tá meio, não sei, né? Bota o sinal de alerta aí. Então a gente pensou, e agora? O que a gente faz? Não, vamos voltar pra Lagoa Seca. E assim foi, fui pra entrevista de trabalho, já comecei o treinamento lá na empresa, e ele conversou com o pastor, e o pastor não foi contra. Momento nenhum. Ele apenas disse assim, eu acredito que não seja o momento de vocês irem. Eu acredito que seria melhor esperar um pouco, aguardar mais, orar mais, colocar mais diante de Deus, pedir mais confirmação para Deus. E aí, Deus vai mostrando, Deus vai confirmando. Então, aguardem mais um pouquinho, não vão agora correndo não. Ela não foi chamada para essa entrevista de trabalho, então ela vai e tal, ver se vai dar certo o trabalho e vai ver. E vocês vão orando. Deus, ele vai fazer conforme a vontade dele. E assim foi. Nós obedecemos a orientação do nosso pastor na época e ficamos orando. Eu comecei a trabalhar lá na empresa, tal. E aí ficamos e Deus confirmou que não era o momento. Deus falou comigo que não era o tempo ainda e que eu esperasse, pois estava mais perto do que eu imaginava, mas ainda não era o momento, e que eu ficasse na posição, ficasse no lugar que ele ia fazer. Ele ia fazer, não era algo que era pra eu agir, eu fazer, sair correndo, não. Deus ia criar uma situação, Deus falou comigo que ele ia fazer. Deus disse assim, eu vou criar uma situação, eu vou agir, você só precisa aguardar. Deus falou assim comigo. Então eu disse, amém, Deus. Eu vou aguardar e o Senhor vai criar uma situação e eu vou saber que chegou o tempo. Porque Deus, ele nos faz sentir, nos mostra direitinho. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, fiquei lá, beleza, tudo lindo, maravilhoso, né? A gente orando, não desistimos de orar, continuamos orando, jejuando, propósito, focados nisso. Porém, seguindo a vida lá, normal, Lagoa Seca. O que aconteceu? Eu engravidei da Olivia. Simplesmente engravidei, gente. No meio do processo, eu engravidei. E vocês sabem o quê? Que gravidez muda todo o percurso de uma vida, todo o percurso de uma família. Porque é uma nova vida chegando, né? Uma coisa assim que vai mudar tudo, que altera todos os planos. Se a gravidez foi planejada, você já tinha traçado metas, objetivos, tudo certinho, tal, mas houve uma alteração de qualquer forma, uma alteração planejada. Se não foi planejada, aí você vai ter que alterar tudo, porque aquela vida vai chegar, entendeu? Então, foi assim, quando eu descobri que eu tava grávida, eu disse, pronto, como que a gente agora vai se mudar? Porque tem condição, né? As outras duas crianças, e eu já tinha duas crianças pequenas, que já ia ser uma dificuldade imensa da gente se mudar pra outra cidade, né? E agora que eu iria ter uma outra criança, então eu disse,
Por isso que Deus mandou aguardar, porque Deus, ó, já sabia. Deus já sabia que eu ia ter um filho, que eu ia precisar ficar aqui em Lagoa Seca, porque em Lagoa Seca eu tenho ajuda, Lagoa Seca eu tenho apoio da família, eu tenho estrutura, eu tenho uma rede de apoio grande, muitos amigos, né, que vão me ajudar. Eu tenho a minha mãe, que era a principal rede de apoio, minha mãe, minha avó, que é a casa que eu posso ir lá, que eu vou passar o resguardo aqui, que eu vou estar com as duas meninas pequenas, né, tem minhas tias. Então, assim, eu tô super amparada, eu não vou agora pra um lugar que eu não conheço ninguém, que eu vou ficar lá sozinha no momento que eu vou estar vulnerável com o bebezinho novo, então, inviável. Então já tirei isso do coração, mas eu deixei de orar? Pergunta se eu deixei de orar. Não deixei, gente, continuei orando por isso, porque Deus mandou eu aguardar e Deus disse que tava nesse negócio, mas era pra eu aguardar ele criar a situação, que ele ia me dizer quando fosse o momento. E ele falou com nós dois, então eu fiquei descansada e tal. Continuei trabalhando, continuei orando, continuei tranquila. Eu estava tranquila, mas eu estava confiante de que eu devia ficar lá por conta da rede de apoio, por conta da minha comodidade. Eu pensei em quê? Pensei em mim. Ah, por conta da minha comodidade, o tempo de Deus era por conta disso. Deus estava pensando em mim, era porque eu vou estar amparada, eu vou estar, uau! Olha como nós somos falhos, gente. Por isso que a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Porque a gente pensa aqui, Deus está pensando aqui. A gente não consegue alcançar a dimensão do que Deus pensa pra nós, que Deus tem pra nós. A gente olha imagina o nosso futuro, a gente acha lindo, maravilhoso, mas o que Deus tem é muito maior. O que Deus planejou é muito além. E muitas das vezes não está pensando somente em nós, na nossa situação favorável, no nosso comodismo. Às vezes os planos de Deus vêm pra nos sacudir e vêm pra nos massacrar mesmo assim, ó. Quebrar, é pra nos quebrar. Nem sempre é pra botar você na redinha e fazer assim. Às vezes os planos de Deus é pra te quebrar, é pra te botar lá no pó mesmo, no caquinho, pra você se humilhar pra ele mesmo, que você tá precisando. Era isso que ia acontecer comigo e eu não sabia. Então, assim, quando eu comecei, metade da gestação começou a vir problema. Metade, assim, um pouco antes. Problema por quê? Comecei a ter problema na gestação, algumas problemas de saúde, não me sentindo muito bem. Descobri a diabetes gestacional e eu tinha muitas, assim, comecei a ficar ruim, sabe? Não era uma gestação que eu ficava disposta, animada. Era uma gestação que eu fiquei prostrada, caída, sabe? Irritada. Não me sentia bem o tempo todo sem me sentir bem. Era muito ruim, muito difícil, gente. Era um mal-estar o tempo inteiro. E das outras duas não tinha sido assim, então foi bem diferente. E como eu trabalhava, eu comecei a ficar muito irritada, muito estressada, comecei a ter crise de choro direto. Eu não estava suportando. Inclusive, isso é um outro vídeo que eu vou fazer, que eu prometi fazer, falando, explicando, contando o testemunho de por que eu pedi pra sair do trabalho estando grávida. Eu renunciei ao trabalho, né? Escrevi o termo lá de responsabilidade, porque eles não podiam me mandar embora, porque eu estava grávida, né? Mas eu quis sair, gravar um vídeo sobre isso. Mas voltando aqui ao assunto desse vídeo, eu pedi pra sair do trabalho e fiquei desempregada. Ficou meu esposo desempregado, eu desempregada, eu passando muito mal. A gente começou a passar necessidade, sabe? A gente começou a ser ajudado pelas pessoas, assim, de receber cesta básica, receber doação de coisas, enfim. E eu me sentia muito mal com aquilo ali, muito culpada, porque eu tinha deixado o emprego. E a gente, sabe, foi criando uma situação horrível. Aí começou a aparecer um monte de coisa, assim, de problema. De família, de um lado, de outro, assim, externo, que não era com a gente, porém fazia o nosso psicológico ficar, principalmente o meu psicológico de grávida, né, ficar ruim. Então eu passava a noite sem dormir, gente, eu ficava muito angustiada. E nesse período que eu estava desse jeito, minha avó faleceu. Então minha avó faleceu no momento que eu estava muito mal psicologicamente. E aí foi quando a minha avó faleceu, virou uma chave na minha vida. Essa chave eu já comecei a entender que era Deus agindo, era a situação que Deus falou que ia criar, para que a gente se mudasse, para que acontecesse, para que a nossa vida fez assim, ó, sabe? Ela girou assim, completamente. E Deus falou isso pra gente. Deus disse que ia virar a nossa vida. Ele não disse se era virar pra melhor, virar pra pior. Ele falou que ia virar a nossa vida e que ele ia criar a situação. Então quando minha avó faleceu, já começou a gente já sentiu que ele ficou mudando, porque a nossa vida mudou tudo, porque além de eu, sim, desde a minha gravidez, na verdade, desde a gravidez já inesperada, já começou a virar. Aí depois a minha avó faleceu, e o que acontece, gente? Minha mãe morava com a minha avó, e minha mãe morando com a minha avó, elas ficavam juntas lá, né? Só que eu sou filha única da minha mãe é a única irmã que não é casada, então ela morava com a minha avó por isso. Todos os outros filhos são casados, têm suas famílias, moravam mais distante, então minha mãe morava com a minha avó falecendo, minha mãe tinha só onde pra ir, pra minha casa.
só tinha eu. Então a minha mãe, automaticamente que minha avó morreu, minha mãe veio morar com a gente, né? Então aí foi toda uma reviravolta, porque nós morávamos, inclusive era da minha mãe, né? Então, só que a casa bem pequenininha, não iria dar pra ela ficar lá com a gente, e ainda ia chegar um bebê. Então nós tivemos que nos mudar, fomos procurar casa nas pressas pra alugar uma casa maior. Conseguimos uma casa grande, só que uma casa grande é o quê? Mais caro, obviamente, né? E antes a gente não morava de aluguel. Então a gente passou a morar de aluguel. Temos que pagar aluguel numa casa grande, uma casa de 3 quartos, uma casa maior, mas pra minha mãe morar com a gente. E aí a gente... Tudo mudou porque as nossas contas aumentaram, né? Só a minha mãe, que era aposentada, que tava, né, pagando um aluguel e ali segurando as contas com a gente, com as 2 meninas pequenas, eu grávida, meu esposo desempregado, eu desempregada, e vocês imaginam a situação. Então a situação ficou muito difícil. Fora o luto da minha avó, né? Porque mexeu com as estruturas de todo mundo. Minha avó ter falecido, que a gente ficou péssimo, porque a matriarca da família, assim, uma coisa que foi muito marcante. E nesse período ruim, péssimo, minha mãe adoeceu. Minha mãe adoecendo, eu fiquei cuidando dela. Então eu já não tava bem na minha gravidez e eu ficava cuidando dela, já sem me sentir tão bem assim. Eu cuidava dela, eu cuidava de mim, né? Moacir cuidava de nós duas, cuidava das crianças pequenas, enfim. Só que ela foi piorando. Quando chegou o tempo da minha filha nascer, ela já não tava bem. Minha mãe tava muito péssima já tava bem pertinho dela morrer, né? E aí quando ela nasceu, minha filha nasceu, quando ela completou 1 mês, minha mãe morreu. E aí foi todo aquele baque. Vocês imaginam, já teve a mudança, minha avó morreu, mudança de casa, mudança de situação, tudo novo, rotina nova. Aí nasce um bebê, que é o momento que nasce um bebê, tudo diferente, né? Aí nesse mesmo período minha mãe morre também, e a gente fica lá, todos os dois desempregados, bebê novinho, minha mãe tendo morrido, né, que agora nem tem mais a renda dela. E como é que a gente fica, gente? Vocês imaginam? Se isso aí não é criar a situação, eu não sei o que é. E a gente entendeu que era chegado o momento de Deus, da gente fazer tudo novo. Porque eu fiquei lá, mas logo agora, sim, logo agora, porque eu fiquei lá, gente, eu fiquei muito mal, muito mal. Olha, eu fui pro fundo do poço mesmo, minha cara esfregou assim, ó, o fundo do poço. Eu, de resguardo da minha filha Olivia, eu fiquei pensando que eu não ia mais conseguir viver, eu não ia mais conseguir levantar, que eu não ia mais ter força pra respirar. Eu não conseguia, tipo assim, se eu abrisse a porta, saísse na rua, ai, tua mãe, não sei o que, tua avó, não, encontrava alguém. Aí eu virava a esquina e ia no mercado, porque a gente tinha cidade pequena, no interior, né? Então, assim, eu passei muitos anos lá com a minha mãe e com a minha avó, então tudo lembrava elas, tudo. E quando a gente tá de resguardo, com o bebê novinho, a gente já fica muito sensível. Então eu não conseguia sair mais na rua, eu não conseguia ir pra cantinho, eu não conseguia tomar um sol com meu bebê, eu ficava chorando o tempo todo. Aí eu ficava, ai meu Deus, e agora? Que vai ser da gente, sei o quê? E nisso a gente orando, meu esposo orando, todo mundo orando, aquela coisa toda. Aí eu falei, ai Moacir, vamos viajar, vamos, sei lá, porque a gente tinha recebido um dinheiro e a gente tinha dinheiro pra, tipo assim, viajar, passar um período em algum lugar, sabe? Aí eu falei, não, vamos pra João Pessoa, vamos passear, vamos passar uns dias lá e a gente sente o clima de lá e passeia, enfim, né? Depois a gente volta, desopila. Só que aí quando eu comecei a pesquisar lugares, estadias pra ficar aqui, comecei a encontrar o que eu não tinha encontrado antes, apartamentos e casas do meu gosto pra morar, sabe? E eu fiquei, mas se da outra vez que a gente ficou de ir pra lá, não encontrava, e agora eu tô encontrando. Vamos colocar diante de Deus, vamos fazer um propósito de jejum mesmo. Eu tava de resguardo, meu jejum era um pouquinho, né, diferente, mas eu ainda cheguei a jejuar. Era um pouquinho por período de tempo, mas eu jejuei. A gente botou diante de Deus o propósito para que Deus bradasse, se era pra gente se mudar, se esse era o tempo dele. E Deus bradou de uma forma linda. Deus falou com a gente poderosamente de que era o momento, sabe? Vá e não temas. Eu estou nessa situação, é chegado o momento, é chegada a hora. E Deus nunca tinha falado com a gente de uma forma tão linda, tão nítida. E a gente veio em paz, a gente veio sem medo, a gente veio assim, sabe? Descansado, sabendo que era o momento do Senhor. Agora sim, gente, para as pessoas que estão de fora, para as pessoas que não entendem o processo que a gente vivenciou, toda a oração de tantos anos, esperando em Deus a resposta certa, o momento certo, as pessoas não entendem. Muitas pessoas acham, a mãe morreu, ela saiu da cidade, a mãe morreu, ela abandonou a família. Eu já escutei isso, sai, depois que morreu tua mãe, tu deixou tua família pra trás, foi morar na outra cidade, isso aqui lá, tal. Falaram isso dele também, mas as pessoas não sabem, né? As pessoas às vezes elas julgam suas atitudes, mas elas não sabem o que você vivenciou o processo, porque como você não diz pra ninguém o que você tá passando, quando você tomar uma atitude,
as pessoas vão olhar e vão achar que foi de uma hora pra outra, da noite pro dia. Então as pessoas ficaram, ué, de repente uma pessoa, como assim? Por quê? As pessoas ficaram, mas é porque a gente não falava isso pra ninguém, né? Mas estava diante de Deus, estava escrito no céu, estava o propósito lá em cima. Pode parecer fanatismo, gente. Você pode achar o que você quiser. Ah, que é fanatismo, ah, que nada a ver, que não exagero, tal. Foi porque quis. Sim, gente, a gente veio porque a gente quis. Mas a gente só veio porque a gente quis, porque Deus permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, a gente não vinha. Se não fosse vontade soberana de Deus, a gente não vinha. Porque desde a primeira vez que a gente orou, Deus, eu queria morar o que o Senhor acha. Deus falou, estou no negócio. É do meu agrado, porém não é o tempo. E a gente ficou esperando. Só que a gente só esperou porque Deus falou que era do agrado dele. Ele só disse que não era o momento. É igual quando você vai dar algo pro seu filho. Você diz, filho, eu quero te dar isso, porém não agora. Então a gente ficou esperando o tempo de papai. Foi isso que aconteceu. Chegou o tempo, a gente veio e as pessoas não entenderam. Aí, em resumo, porque o vídeo já tá muito grande, né? Só nessa primeira pergunta, meu Deus do céu. Acho que esse vídeo vai ter que ter parte 2. Então assim, isso foi o motivo do porquê, né? Eu só tô falando só uma pergunta. Só por que a gente veio morar na Água Seca. Resumo de tudo, direcionamento de Deus. Nossa direcionamento do Senhor mesmo. Viemos por um propósito. E Deus falou que tinha... Deus que colocou o desejo no nosso coração de vir pra cá. Não foi a gente que do nada pensou em de uma pessoa. Foi ele. Então as pessoas perguntam, por que de uma pessoa? Por que você não? Por que não? Porque você achou bonita a cidade? Por que não? Gente, tem muitos lugares bonitos aqui na Paraíba, no Brasil. Tem muitos lugares bonitos, tem muitos lugares lindos, maravilhosos pra gente, né? Inclusive lá no Rio de Janeiro também era um lugar bom que dava pra gente ir, porque tem família lá, eu tenho família lá, Moacir também. Tem amigos já conhecidos. Moacir morou 13 anos lá, eu sou de lá, então assim, já muito mais fácil a gente ir pra lá. E tem outros lugares também que a gente poderia ter ido, mas a gente não colocou isso nem em pauta, nem em oração, porque Deus colocou João Pessoa no nosso coração, foi Ele que colocou, só que não era o tempo. Então a gente ficou aguardando. Esse foi o motivo, e é o que eu digo pra todo mundo. Mas as pessoas dizem, coisa de doido, as pessoas ficam esperando uma resposta diferente quando eu falo foi propósito de Deus. Por que você foi morar em João Pessoa? Eu digo, foi propósito de Deus. E as pessoas ficam, elas esperam uma resposta diferente, mas eu não tenho uma resposta diferente pra dar. Eu não tenho. Foi isso, gente. Foi o propósito de Deus. E quem vive comunhão com Deus, quem tem o hábito de buscar Deus as coisas, entende de primeira. Você entende de primeira. E se você não entendeu de primeira, busque ter essa vida assim de intimidade, de direcionamento. Tudo que você for fazer, colocar diante do Senhor, ouvir as respostas do Senhor, que você vai passar a compreender esses mistérios. Deus é um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo, que Ele fala com a gente, Ele se importa com a gente, Ele se importa com cada passo que a gente dá, porque nós estamos aqui para cumprir um propósito que é dele. E se a gente orar e dizer, eu quero cumprir esse propósito, Ele vai nos direcionar. E no momento que a gente sair do foco, Ele vai dizer, não, por aí você vai chegar no outro canto. Deus é um Deus que direciona, um Deus que guia, um Deus que se importa. Ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele é Pai. Se lembrem disso, gente. Isso é real. Esse Deus, Ele é real. A gente não pode dizer que é cristão, que acredita em Deus e não acreditar nesse tipo de coisa. Eu não creio num Deus morto, um Deus que não sabe de nada, se importa com nada, um Deus que é só lá com a mão estendida pra abençoar, sem ver nada, sem saber de nada. Não! Que isso, minha gente? Eu vou encerrar o vídeo porque eu falei muito nessa primeira pergunta. Então ficou só um vídeo só, não vai cansar muito vocês. Então vou fazer parte 1 e parte 2, tá bom? Nas outras, na parte 2 eu respondo as outras perguntas. Então, esse vídeo foi apenas respondendo uma pergunta do porquê que eu vim morar em João Pessoa, né? Porque já não precisava falar tudo isso, não tava contar detalhes. Eu sei que vocês gostam de vídeo de testemunho, vídeo de falando de Deus e essas coisas todas. E vocês queriam saber também esses detalhes. Então estou aqui, estou leve porque eu falei, estive, né, esse tempo pra mim falar pra vocês sobre isso, porque eu tava devendo mesmo. Estou feliz que eu consegui falar, consegui gravar, e agradeço você porque ficou assistindo até aqui. Se você ficou assistindo até aqui, não esquece de comentar esse vídeo, comentar o que você achou, o que você achou das histórias. Se você tem alguma história parecida pra contar, me procura lá no Instagram, me conta, que eu venho aqui falar também no canal. Vocês sabem que eu gosto de falar das histórias de outras pessoas também. E é isso, gente, um beijo e vamos para a parte 2, hein? Espera aí!